Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Endrigo e hoje a gente vai falar sobre Git, GitHub e R Markdown. E se esse vídeo te ajudar, não lembra, curte, compartilha e se inscreve no canal para ficar por dentro aí dos novos lançamentos e ser avisado. É isso aí, vamos lá então. Vou ajustar aqui. Primeiro sobre o Git e o GitHub. O Git, ele é uma forma de você se comunicar e atualizar o GitHub. E o que é o GitHub? Ele é um site, né, onde você cria uma conta e lá você consegue armazenar seus códigos. Ele tem um pouco de rede social, então você pode ver os códigos de outras pessoas desde que esse código esteja público. Você pode manter ali o seu portfólio para uma entrevista, por exemplo, para divulgação ali do seu trabalho. Ele faz também a gestão das versões dos códigos e também você consegue fazer projetos colaborativos. Você faz uma parte do código, aí outras pessoas da sua equipe fazem outras e você vai controlando versões, atualizando e tal, de uma forma muito organizada, tá? E como que você faz para usar o GitHub, né? Depois que você criou a conta, você está lá no seu computador, você vai ter uma pasta que você quer mandar para o GitHub, você vai primeiro, né, dar com o direito na pasta e selecionar uma opção que vai ter com o direito Git Bash Here, né? Vai abrir uma telinha preta e a primeira coisa, isso você faz só a primeira vez, né? Depois não precisa fazer mais. Vai git config traço global user.email e o seu e-mail cadastrado lá no GitHub. Git config traço global user.name e o seu nome de usuário que você criou lá no GitHub. Que nem eu falei, isso é só a primeira vez que você tem que fazer, tá? Depois que você fez isso, você vai dar git init, que ele vai inicializar o GitHub, e ele vai inicializar num branch, né, num ramo ali que chama master, mas é um ramo que não é mais usado, é mais antigo, então você tem que mudar para main. Então você vai colocar git branch traço M maiúsculo main. Com isso ele vai falar, não, agora eu estou no branch, que seria os ramos, seria como se fossem subpastas, né, que seria o principal, né? Beleza, você está conectado, né? O próximo passo é você criar um repositório. O repositório seria como se fosse uma pasta de determinado assunto dentro do GitHub. Então você vai no GitHub, você vai ter lá o botão novo repositório, você vai dar um nome para esse repositório, ele vai ficar o seu username barra o nome do seu repositório. Você vai definir se ele vai ser público ou privado, né? Então, se for público, todo mundo vai poder ver ele, né? Aí criou. Aí no Git, você vai criar ele e você vai ter um canto ali que vai ser um link do nome desse repositório. Que nem eu falei, vai ter a parte com o seu username e vai ter uma parte com o nome do seu repositório. Você vai ter o botãozinho lá para você copiar o código. Aí no GitHub, no Git, quer dizer, você vai colocar lá Git Remote Add Origin e vai dar com o direito ali colar, né? Vai dar o link do repositório que você copiou ali, né? E aí, com isso, a primeira vez ele vai pedir também para você fazer a conexão no Git ali. É só seguir alguns passos, é bem tranquilo, né? Então, quando você for fazer o primeiro push, ele vai pedir para você fazer a conexão. E o que é o push? O push como você envia os arquivos para o GitHub, né? Então, você foi lá na sua pasta que você fez o Git Bash Here, você criou um arquivo, né, um script em Python, ou pode ser planilhas, pode ser em Python, pode ser em R, pode ser várias coisas ali, vários formatos diferentes, né? Tá criado. Aí você vai no GitHub, você vai colocar primeiro git add e o nome do seu arquivo, né? O que ele faz isso? É como se ele selecionasse aquele arquivo, colocasse na área de stage. A área de stage é uma área meio que, como se fosse assim, ó, o que você vai fazer é com esse arquivo aqui, tá? Ele ficou, tipo, selecionado, né? Depois o próximo passo, git commit "-m", e aí você vai colocar o nome que você quer dar para essa versão. Tem que ser um nome para você se recordar depois, saber conseguir organizar seu código. Então, primeira versão do código, primeira versão do arquivo, né? E lá depois no GitHub você pode até fazer alguns comentários sobre esse arquivo, né? Mas você vai dar um nome para essa versão, né? Esse git commit, ele não colocou ainda no GitHub, ele está dentro daquele branch main, e ele vai saber, ó, no caso no branch main, ou pode ser outro, depois a gente ajusta, ele vai saber, ó, esse arquivo aqui você tem que colocar no índice ali de arquivos, tá? Ele não subiu. Para subir, você tem que dar esse último passo, que é o git push -u origin
e aqui no caso o main, que é o principal. Se for outros ramos, aí depois eu explico como faz. Essa etapa que ele vai mandar o arquivo para aquele ramo main, né? E aí, que nem eu falei, o GitHub ele vai ficar com todas as versões e diferentes versões entre elas. Então, por exemplo, esse passo que a gente acabou de fazer, imagina que você foi lá, atualizou o arquivo e quer subir novamente. Você vai repetir git add o arquivo, se tiver o mesmo nome ou outro nome, git commit "-m", a versão, então pode ser segunda, terceira, versão final, igual o TCC, né? Final, 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 final revisada, final agora vai, né? Aí git push -u origin main, e aí ele vai subir. Aí você vai ver, se você entrar no GitHub, você vai conseguir ver todas essas versões que você foi criando e você pode selecionar e ver as diferenças nos códigos entre elas. E você pode até quiser, não, vou voltar para a versão anterior. Você pode escolher ali e depois fazer o download, digamos assim, desse arquivo, tá? E como que você cria ramo, que eu comentei ali em cima, né? Que ele cai dentro do main se você fizer o git push origin main. Você vai colocar primeiro git checkout "-b" e um nome do ramo que você queira criar. Então, isso vai ser muito útil quando um projeto é muito grande. Então, você vai ter várias etapas do projeto, ou vários códigos que fazem coisas específicas, talvez, ou planilhas, ou arquivos, né? Ou códigos que fazem uma parte específica. Então, talvez é melhor você ir separando por ramo. Ó, esse ramo é só para os arquivos que fazem tal coisa, o outro para outro, enfim. E aí você criou, nesse caso, nome underline do ramo, né? Aí você vai colocar git push -u origin, e aqui o nome do ramo, né? E aí com isso, você vai colocar aquele arquivo que você já fez o add e o commit. Se você der esse git push -u origin e nome underline do ramo, ele vai colocar o arquivo lá em cima. Não no main, e sim nome do ramo, né? E se você quiser saber todos os ramos existentes, git branch -a. Ele vai escrever todos os ramos que tem, o main e os demais. E como que você faz para fazer o caminho inverso, né? No GitHub, é importante falar, ele não sincroniza, digamos assim, automaticamente. Você tem que sempre fazer a conexão da sua máquina local para o remoto, né, que seria o GitHub, e do GitHub para sua máquina local. Como que você vai fazer? Se você está no GitHub e quer pegar um repositório inteiro, porque lá você também tem a função de procurar repositórios no GitHub, e você pode adicionar para o seu usuário, digamos assim, um repositório público, e você pode baixar tudo, né? Então, você vai selecionar uma pasta no seu computador, uma pasta qualquer onde você quer que baixe, digamos assim, esse repositório. Você vai dar com o direito Git Bash Here. Aí você vai, dentro daquele repositório, você vai pegar também o link, que nem a gente fez lá no começo. Então, vai ter usuário / nome do repositório. Você vai dar git clone e o nome do link ali que você copiou. Isso, o que ele vai fazer? Ele vai baixar todos os arquivos que tenham naquele repositório, né? Baixa tudo de uma vez. E se você quiser, né, pegar um arquivo do GitHub para sua pasta, né? Enviar um arquivo do GitHub, né, para o seu computador. Então, você tem lá uma pasta que está conectada ao GitHub, já está conectada a um repositório. Você já está com o GitHub aberto, você vai dar simplesmente git pull. Ele vai pegar o arquivo que tiver no ramo e vai copiar, subscrever, né, se tiver no mesmo nome, para o seu computador. Então, você vai ter esse arquivo ali, ele vai tipo baixar o arquivo para sua máquina local, tá? Como eu falei, qualquer alteração tem que fazer essas alternativas. Git push para você empurrar, digamos assim, para o GitHub, né? Mandar o arquivo para o GitHub. E git pull de puxar o arquivo para sua máquina local. Puxar do GitHub, né? Para a sua máquina. Um ponto final. No R, ele já tem a integração com o GitHub, então você não precisaria do Git. Como que você faz isso? Quando você vai criar um novo projeto no R, vai ter a opção novo projeto e tem uma opção lá, version control. O que ela faz? Quando você clica nessa version control, vai aparecer no R um botão escrito Git. Quando você criou ali, fez o script tal, você clica nesse botão Git, aí vai aparecer os arquivos que tem ali, os scripts, aí você seleciona e vai ter o botão para você fazer o commit, né, e colocar o nome da versão, enfim, nomear, e depois tem um botão para você fazer o push. E para pegar do GitHub tem também um botão ali para você dar pull para fazer o processo inverso, tá? Então, isso é sobre Git e GitHub. Agora, vamos falar sobre R Markdown. O que é o R Markdown? Vamos ajustar aqui.
Mas assim, o R Markdown nada mais é, ele é como se fosse um editor de texto no próprio R. Então, quando você for criar um script, tem a opção de você colocar R Markdown. Qual que é a grande diferença? O R, normalmente, cada linha é uma linha de código e você tem que colocar ali o jogo da velha quando você for comentar e escrever alguma coisa. No R Markdown é o inverso. Então ele vai entender que tudo é texto e alguns textos específicos que são códigos. Então você vai ter um botãozinho lá, um mais lá em cima no R, que ele vai adicionar chunk. Chunk seria um bloco, né? Então ele vai adicionar um bloco de código. Esse bloco você vai ver uma caixinha cinza, tá? E no texto normal tem algumas formulazinhas, né? Algumas formas de você formatar esse texto. Então, se você quiser escrever uma palavra em itálico, você tem que colocar ela dentro de asterisco. Se quiser em negrito, tem que ser 2 asteriscos antes e depois. Se você quiser criar um bullet, você faz só um asterisco no começo. Se quiser um subtópico, você dá um tabzinho, asterisco, e aí vai criar um subtópico. Na hora de você, digamos assim, compilar o arquivo, né, compilar entre aspas, ele vai estar com as formatações aqui que a gente está falando. Se você quiser fazer o subscrito, você vai colocar o til entre tils, né, 2 tils, então x, til 2, seria o x abaixo aqui, né, o subscrito 2. Se quiser fazer sobrescrito, é entre circunflexo. Então, x, circunflexo, circunflexo, 2, né? Então, seria x elevado a 2, né? O sobrescrito, tá? Isso é muito útil se você estiver falando de fórmulas ou alguma coisa, às vezes até na química, né? Que usa muito o subscrito e o subscrito no caso, né? Se você quiser escrever uma fórmula ali no meio do texto, você está explicando a teoria, etc, né? Ponto aqui, só voltando, ele é bom o R Markdown, para que você vai usar? Às vezes para apresentar um projeto, então você pode colocar toda a teoria envolvida e escrevendo, e no meio já os códigos e as funções, as tabelas, as fórmulas, até os gráficos que você encontrou, tudo no mesmo corpo. Então fica como se fosse um site já pronto, sabe? Fica bem bonitinho. Então, se no meio desse texto você quer colocar uma equação, você vai colocar o cifrão antes e depois e escrever aqui a equação. Dessa forma, você está escrevendo, colocou isso aqui, ele vai continuar no meio do texto. Então vai ter texto, a fórmula e continua o texto. Se você quiser fazer separado ali, digamos assim, uma equação centralizada, numa caixa à parte, você tem que colocar 2 cifrões antes e depois. Né? Ele vai ficar parecido com aqui embaixo, ó, que eu fiz aqui uma fórmulazinha de exemplo entre 2 cifrões, ele vai jogar uma caixinha, você vai ver, e a fórmula centralizada. Aqui ficou feio, não ficou centralizado não, porque está no papel, tá? Mas senão ele ficaria aqui centralizado. E algumas formatações, operações no R Markdown. Se você quiser fazer raiz de algum número, barra, squirt e entre chaves o x. Se quiser fazer elevado, x, e aí o circunflexo 2. Fração, barra defrac, e aí o x e o y, né, entre chaves, x, espaço, chave e y, que seria x dividido por y, um vezes o outro, x entre chaves, barra times, e aí entre chaves y, então seria x vezes y. Se você quiser também fazer algumas coisas de subscrito, alfa 1, alfa 2, você pode colocar direto y igual barra alfa underline 1, mais, aí aqui no caso eu coloquei entre chaves, barra beta underline 1, barra times e aí x entre chaves. Então, o que ficaria isso aqui? Y igual a alfa 1 mais beta 1 vezes o x, tá? E, que nem eu falei, nesse caso, entre caixas, tá? Opa, vou descendo aqui mais um pouquinho, tá? O script, você pode colocar linha de código, que nem eu falei, só que você tem que adicionar no chunk. Chunk é um pedaço ali, né? Você vai clicar no maisinho, adiciona, né? E aí você vai ter algumas opções desse chunk, né? Ele pode só mostrar o resultado final, ele pode mostrar o código e quando você apertar o botão ali, o play, ele dá o resultado também. Ele pode não mostrar nada, só rodar o código. Ele pode não mostrar e não rodar o código, mas aí é uma situação muito específica ali, às vezes você tem que tomar cuidado se você quer isso realmente, né? E você pode usar para fazer, às vezes, um modelo nesse chunk, gerar variáveis, você pode fórmulas, gráficos, você pode querer que imprime na tela um gráfico, por exemplo, né? Ah, você fez ali todo o arquivo, gerou, tá tudo sinal. Como que você encerra?
tem um botãozinho lá em cima que vai ser tipo um novelo de lã, e escrito Knit, né, que seria tricotar, né? E aí você vai poder escolher o formato de saída desse R Markdown, pode ser HTML, Word ou PDF. Sendo que se você escolher o PDF, antes de rodar, você tem que colocar no console ali embaixo esse código aqui, tinytext, install, tinytext, para poder gerar o PDF, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.